Olá, meu nome é João Vitor e hoje vamos explorar um dos conceitos mais fundamentais para quem trabalha com banco de dados, o modelo entidade-relacionamento, ou também conhecido como ER. Este é um tema essencial que vai nos acompanhar em qualquer projeto de software que envolva armazenamento de dados. Bem, mas o que é exatamente o modelo entidade-relacionamento? O modelo entidade-relacionamento é um modelo conceitual que nos permite descrever os objetos do mundo real que queremos armazenar em um banco de dados e chamamos esses objetos de entidades, as suas características, que chamamos de atributos, e como esses objetos se relacionam entre si. Bem, o principal propósito do ER é representar abstratamente a estrutura que um banco de dados terá. Usamos o ER durante a fase de análise e design de sistemas quando estamos levantando os requisitos do projeto. É como fazer um desenho antes de construir uma casa. Você não começa a construir sem um projeto. Bem, seu principal objetivo e sua principal importância. Bem, o primeiro benefício é a clareza e comunicação. Quando você cria um modelo ER, você está criando um documento visual que qualquer pessoa da equipe pode entender. Isso facilita muito a comunicação entre desenvolvedores, analistas, sistemas e até mesmo os clientes, pois todos falamos a mesma língua. A identificação por partes, o segundo benefício, você sabe exatamente quais são as entidades principais, como um cliente, um produto, um pedido, e entende as responsabilidades de cada um. Isso torna o sistema muito mais organizado e fácil de entender. O terceiro benefício é a redução de erros. Quando você modela bem no início, você evita problemas de integridade de dados, redundâncias e inconsistências que seriam muito caros de corrigir depois. É muito mais fácil mudar um diagrama no papel do que mudar o banco de dados em produção. Agora, componente e entidades. Uma entidade é a representação de um objeto ou conceito do mundo real que precisa ser armazenado no banco de dados. Quando falamos em entidades, estamos falando sobre as coisas principais do sistema. Elas podem ser classificadas por natureza e por dependência. As classificadas por natureza podem ser físicas, que são aquelas que são tangíveis e que você consegue ver e tocar no mundo real. Por exemplo, clientes, produtos, funcionários, veículos, são coisas concretas. Entidades lógicas, que são aquelas que são abstratas, que existem por conceito ou por uma interação entre coisas. Por exemplo, venda, pedido, matrícula. Elas não são coisas físicas, mas conceitos importantes do sistema. Classificação por dependência. A segunda classificação, né, que estamos falando é por dependência e que possui três tipos. São aquelas que existem independentemente de outras entidades. Um produto existe por si só, não precisa de nada para existir. Entidades fracas, que são aquelas que dependem de outras entidades para existir. Um exemplo disso é item pedido. Um item de pedido não existe sem um pedido. Entidades associativas, essas são especiais, elas relacionam entidades e relacionamento. Por exemplo, quando temos um relacionamento muitos para muitos entre venda e produto, podemos criar uma entidade item-venda que associa uma venda com um produto e pode ter seus próprios atributos, digamos. Um exemplo prático seria, vamos pensar num sistema de vendas com brindes. Temos produto, que é uma associação forte, venda, que é forte também, mais item-venda, que relaciona venda com produto, e depois podemos relacionar brinde com item-venda. Falando agora sobre os componentes atributos. Bem, um atributo é uma propriedade ou característica que descreve uma entidade. Se a entidade é a coisa, o atributo é a informação sobre essa coisa. Por exemplo, se cliente é uma entidade, então nome, e-mail, telefone, dado cadastro são atributos de cliente. A nomenclatura. Quando nomeamos atributos, usamos substantivos que representam propriedades, por exemplo, nome, e-mail, data de nascimento, telefone. Evitamos abreviações como DN, data de nascimento, ou DT, NAS, onde queremos que o modelo seja claro para qualquer pessoa que o leia. Temos diferentes tipos de atributos. Temos atributos simples, que é aquele que não pode ser dividido em outros atributos.
Um exemplo disso seria o nome, e-mail, CPF. Você não divide o nome em partes menores no banco de dados. É um valor único. Um atributo composto é aquele que pode ser dividido em outros atributos. Por exemplo, o endereço, que pode ser dividido em rua, número, cidade, CEP. Quando modelamos, precisamos decidir se queremos armazenar o endereço completo ou dividir em partes. E geralmente dividimos se precisamos buscar por partes específicas. Atributos multivalorados. Um atributo multivalorado é aquele que pode ter múltiplos valores para uma mesma entidade. Por exemplo, um cliente pode ter vários telefones ou vários e-mails. No banco de dados relacional, geralmente criamos uma tabela separada para armazenar esses valores. Atributos derivados. Um atributo derivado é aquele que é calculado a partir de outros atributos. Um exemplo disso seria a idade, que pode ser calculada a partir de data de nascimento. Geralmente, armazenamos os atributos derivados no banco de dados porque podemos, calcular quando necessário. Atributos identificadores. Um atributo identificador é aquele que identifica unicamente uma entidade. Um exemplo disso é um ID cliente, por exemplo, ou um CPF. Cada entidade deve ter pelo menos um atributo identificador, representando um sublinhado no diagrama IR, único. Um exemplo prático disso seria, vamos pensar em cliente, não é? Um cliente tem um ID cliente, que é o seu identificador, ele tem o seu nome, que é simples, e o e-mail também, que é simples, o endereço composto por rua, número, cidade, e telefone, que é multivalorado. E também sua idade, que é derivado da sua data de nascimento. Relacionamentos. Agora vamos falar sobre o terceiro componente do modelo ER, os relacionamentos. Um relacionamento é uma associação entre duas ou mais entidades que descreve como elas interagem ou se conectam no domínio de negócio. Os relacionamentos são representados por losangos no diagrama ER. Temos o relacionamento um para um. Nesse tipo, cada instância de uma entidade relaciona com exatamente uma instância de outra, e vice-versa. O exemplo disso é: uma pessoa tem um passaporte, e um passaporte é de uma pessoa. Uma pessoa tem um passaporte e é de uma pessoa. Enfim, os relacionamentos são um para um. São menos comuns, mas existem. Relacionamento um para muitos. Nesse tipo, uma entidade se relaciona com várias da outra, mas cada uma das várias só pode estar ligada a uma unidade da primeira. Exemplo disso, temos um departamento que tem vários funcionários, e os funcionários podem estar ligados em um único departamento. Este é o tipo de relacionamento mais comum. Aí também temos o relacionamento muitos para muitos. Neste tipo, ambas as entidades podem se relacionar com múltiplas instâncias de outra, em ambas as direções. Por exemplo, um autor pode ter vários livros, e um livro pode ser de vários autores. Pode ser escrito por vários outros autores. Os relacionamentos muitos para muitos também são muito comuns. Também temos nomenclaturas de relacionamentos. Quando nomeamos relacionamentos, usamos verbos ou expressões que descrevem a ação. O exemplo, por exemplo, escreve, possui, compra, trabalha. Isso torna o modelo mais legível e também mais compreensível. Cardinalidade e participação. Bem, elas são muito importantes porque definem também a precisão como as entidades se relacionam. A cardinalidade é o número de instâncias de uma entidade que se relacionam com as instâncias de outra entidade. Usamos os símbolos um e n, ou asterisco, para representar. Vimos três tipos até aqui. Um para um, que é cada instância de uma entidade relaciona com exatamente uma da outra. O exemplo disso é uma pessoa e o passaporte. Uma entidade, muitos para muitos, um para muitos, que se relaciona com várias da outra, mas vice-versa não. Muitos para muitos, ambas as entidades podem se relacionar com múltiplas da outra. A cardinalidade é fundamental porque define como as tabelas serão estruturadas no banco de dados relacional. A participação. Agora vamos falar sobre a participação, que especifica de toda instância de uma entidade que precisa estar relacionada com outra entidade. Existem dois tipos. A participação total, que é obrigatória. Toda instância deve estar relacionada.
com pelo menos uma instância da outra entidade. E nós representamos como uma linha dupla no diagrama. E um exemplo disso seria o total do pedido deve ter pelo menos um item pedido. A participação parcial, que é opcional, e nem toda a instância precisa estar relacionada com a outra entidade, que representa como uma linha simples. O exemplo disso, nem todo cliente fez uma compra, mas pode estar cadastrado, mas nunca ter comprado. Amém. A combinação no impacto. A combinação da cardinalidade define restrições de integridade importantes no banco de dados. Por exemplo, um relacionamento pode ser um para muitos, com participação total em N, o que significa que cada instância de N deve estar relacionada com exatamente uma instância de 1. Essas restrições garantem que os dados do banco de dados sejam consistentes e válidos. Vamos pensar em pedido e item pedido. Um pedido pode ter vários itens pedido, um para muitos, e cada item pedido deve pertencer a um pedido, que é a participação total em N. Isso garante que não haja itens órfãos no banco de dados, ou seja, itens que não têm nenhum relacionamento. Diagrama de entidade de relacionamento, DER, seus principais conceitos. O diagrama de entidade de relacionamento, ou DER, é a representação gráfica do modelo ER, que é comum um desenho que mostra visualmente as entidades, seus atributos, os relacionamentos entre elas, e as cardinalidades. Um DER bem feito é uma ferramenta poderosa para comunicar a estrutura de um banco de dados. Ela possui símbolos, como tabela, que representa uma entidade, linhas e colunas, que representam um atributo, e uma linha que conecta as entidades e atributos, e entidades e relacionamentos. Para entender, a gente pode seguir as seguintes etapas. 1. Identificar as entidades do sistema, ver quais atributos cada entidade possui, entender como as entidades se relacionam entre si, verificar as cardinalidades das relações e analisar a participação. Também possui várias ferramentas para modelar um banco de dados DER, como por exemplo o MySQL Workbench, o Lucidchat, Dry.io e o Asta. Agora vamos ver um exemplo prático completo. Vamos modelar um sistema de livraria. Este é um exemplo clássico que ajuda a entender como todos os conceitos se juntam. O sistema de livraria tem as seguintes entidades: autor, que representa os autores dos livros, em atributos como ID autor, nome, data de nascimento e nacionalidade; o livro, que representa os livros da livraria, que tem atributos como ID livro, título, ISBN, ano de publicação, preço e estoque; o leitor, que representa os leitores que pegam livros emprestados, tem atributos como ID leitor, nome, e-mail, telefone, data cadastro; empréstimo, que representa os empréstimos de livros, que tem atributos como ID empréstimo, data empréstimo e também data de devolução. Também possui os relacionamentos. O autor escreve livro, que é muitos para muitos. Um autor escreve vários livros e um livro pode ser escrito por vários autores. Isso é um relacionamento muito para muitos. E todo livro deve ter pelo menos um autor. O leitor pega emprestado o livro. Um leitor pega vários livros emprestados e um livro pode ser emprestado a vários leitores. Usamos a entidade empréstimo como intermediária para registrar quando cada livro foi emprestado. Nem todo leitor pegou o emprestado. Participação parcial de leitor. Cardinalidade de participação. As cardinalidades de participação são: livro tem participação total em escreve, todo livro deve ter um autor. O leitor tem participação parcial, pega emprestado, nem todo leitor pegou emprestado. E empréstimos é a entidade que relaciona o leitor com o livro. No diagrama, você vê todas essas entidades com seus atributos, elipse, os relacionamentos, conectando as entidades e as cardinalidades, indicando quantos se relacionam com quantos. Bom, passagem de IR para modelo relacional. Agora chegamos a um ponto muito importante, que é transformar o modelo conceitual IR que criamos em um modelo lógico relacional, que pode ser implementado em um SGBD real, como MySQL, PostgreSQL ou SQL Server. Este é um processo chamado de mapeamento, onde vamos aprender as regras de mapeamento que transformam entidades e relacionamentos em tabelas e colunas. Definição e mapeamento. Mapeamento é o processo de transformação do modelo IR em modelo relacional, onde cada entidade IR vira uma tabela, onde cada atributo vira uma coluna, e os relacionamentos são representados usando chaves estrangeiras.
A primeira regra é simples. Cada entidade forte vira uma tabela. Os atributos da entidade viram colunas da tabela. O atributo identificador da entidade vira a chave primária dessa tabela. O exemplo seria a entidade produto com atributos ID produto, nome e preço, vira a tabela produto com colunas ID produto, onde é a chave primária, nome e preço. A regra 2, que essas são as entidades fracas, que a segunda regra é a entidade fraca, onde uma entidade fraca vira uma tabela que tem uma chave estrangeira para a entidade forte da qual depende. A chave primária da tabela fraca é composta pela chave estrangeira mais a chave parcial da entidade fraca. Relacionamento 1 para 1. A terceira regra é para relacionamentos 1 para 1, onde temos duas opções, que é mesclar as duas entidades em uma única tabela. Isso funciona bem quando uma entidade sempre tem uma instância da outra. A segunda opção é adicionar uma chave estrangeira em uma das tabelas, que é onde escolhemos a tabela que tem participação parcial para adicionar a chave estrangeira. O exemplo disso seria pessoa passaporte, onde temos a tabela passaporte com uma coluna FK pessoa, que referencia a tabela pessoa. Bom, continuamos com as regras de mapeamento. Agora vamos ver as regras para relacionamentos mais comuns. Um para muitos e muitos para muitos, além de contratar atributos compostos. Relacionamento 1 para muitos. A quarta regra é para relacionamentos 1 para muitos. Essa é a regra mais simples e mais comum, onde adicionamos uma chave estrangeira da entidade 1 na tabela N. Essa regra é simples porque a chave estrangeira fica do lado N, garantindo que cada instância de N está relacionada com exatamente uma instância de 1. A regra 5, que é o relacionamento muitos para muitos, essa é um pouco mais complexa, onde a gente cria uma tabela intermediária, também chamada de tabela de junção, que contém as chaves estrangeiras de ambas as entidades. O exemplo disso seria aluno-disciplina, onde criamos três tabelas, onde uma é aluno, outra disciplina e matrícula. A tabela matrícula contém FK aluno e FK disciplina, as chaves estrangeiras de aluno e disciplina. Assim, cada aluno pode estar matriculado em várias disciplinas, e cada disciplina pode ter vários alunos. A tabela intermediária pode ter seus próprios atributos. Por exemplo, matrícula pode ter data matrícula ou nota. Atributos compostos. A sexta regra é para atributos compostos, onde temos duas opções. Dividir uma coluna separadas. Se você precisa buscar por partes específicas do atributo, divida em colunas. Por exemplo, um endereço dividido em rua, número, cidade e CEP. Opção 2, que é manter como uma coluna. Se você não precisa buscar por partes específicas, você pode manter tudo em uma coluna. Exemplo, o endereço completo como uma única coluna. A escolha depende das necessidades do sistema, mas um exemplo prático disso seria um sistema de vendas, um para muitos, onde temos uma tabela cliente mais tabela pedido, com FK cliente, que é a chave estrangeira de cliente. Cada cliente pode ter vários pedidos. Um sistema acadêmico, onde temos uma tabela aluno, tabela disciplina e uma tabela matrícula, com chaves estrangeiras aluno e disciplina. Bom, aqui chegamos ao final do vídeo. Agradeço pela atenção de vocês e espero vocês nos próximos vídeos.